pedagogos do Brasil, professores, educadores, estudiosos, pesquisadores. A nossa aula de hoje, dando continuidade, nós temos como tema o planejamento educacional. Nós podemos perceber que na aula anterior nós vivenciamos a história do planejamento educacional, a influência que sofremos de outros países para que assim pudesse surtir efeito positivo aqui também no Brasil e assim permeamos aí um pouquinho da história da educação, permeando já agora com planejamento reformulado, totalmente adaptado, para que assim pudéssemos dar continuidade ao ensino-aprendizagem dentro das nossas salas de aula e da educação brasileira como um todo. Vamos juntos, a nossa aula está apenas começando. Nós vamos ter aqui como fundamentação teórica e prática do planejamento. Nós vamos perceber ao longo da nossa aula o quanto é importante aliar a teoria, aquilo que a gente colocou no papel, a nossa prática, o nosso fazer pedagógico, o nosso fazer do dia a dia. Nós vamos perceber que elas duas andam juntas e não podem ser separadas, porque senão, se um falha, o outro não surte efeito. Então, o ato de planejar é justamente essa preocupação com todas as possibilidades aos quais nós queremos que surta efeito positivo dentro do ambiente educacional. É sonhar de forma objetiva. Eu vou colocar o sonho que eu desejo para aquele tempo, naquele ambiente, no papel e assim colocar todas as possibilidades para que ele possa se concretizar, se realizar na prática. A história do homem é um reflexo presente do seu passado, daquilo que se planejou mentalmente ou mesmo por escritos, e assim permeou com sustentabilidade, com acréscimo, com verdade o seu planejamento na sua prática. Então nós podemos perceber que o homem, ele já nasceu planejando, só faltava sistematizar aquilo que planejava para assim acontecer a prática com essa efetiva tranquilidade dentro de qualquer ambiente. E a educação não poderia ficar de fora dessa prática. Então, por isso estamos aqui já aliando a teoria à prática educacional. Portanto, há-se uma grande necessidade de planejar as nossas atitudes. Há-se uma grande necessidade de planejar as nossas ações. Antes da prática, precisamos voltar para dentro de nós e percebermos aquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente é necessário. Isso já é aliar teoria e prática dentro dos nossos planejamentos educacionais. E como podemos ver, os nossos planejamentos, eles são todos pensados, eles são mesmo arquitetados dentro de nós, as ações, os objetivos propostos, a gente vai começar a perceber que é muito importante isso sair de dentro de nós e perceber. Isso aqui é essencial para o espaço escolar. Isso é necessário para a comunidade ao qual esse espaço escolar está inserido. Isso é aliar a nossa teoria, a nossa prática. Por isso, hoje, em pleno século XXI, o ato de planejar, ele é algo exigível e essencial dentro dos espaços escolares. A definição de planejamento. Nós andamos aí um pouquinho na história, por que é importante, a influência que sofremos de outros estados, de outros países. Também já percebemos que o homem por si só já nasceu planejando toda a sua vida. Faltou objetivar com clareza aquilo que queria, desejava alcançar, o alvo que seria o bom êxito da educação. Com a definição de planejamento, nós podemos perceber que é a previsão das necessidades, principalmente das necessidades básicas, essenciais, que não pode se faltar, permitindo que os vários caminhos possam surtir efeito com naturalidade, como os meios materiais, os recursos humanos disponíveis, a fim de alcançarmos com êxito os objetivos concretos aos quais nós desejamos colocar em prática aquilo que nós pensamos, colocamos no papel e agora vamos fazer isso acontecer
dentro da prática. Assim nos diz Martinez, né? Ele diz que é essencial para nós, enquanto homens e mulheres, nos planejarmos e nos organizarmos para termos esses objetivos palpáveis e alcançáveis. Os elementos básicos da definição de planejamento. Primeiro, que ele tem esse processo de prever necessidades, que tem que desencadear uma sequência lógica. Colocamos no papel tudo, o passo a passo que desejamos alcançar na prática. Isso já é prever as necessidades, tirar aquilo que está em excesso, aquilo que vai ficar em desuso, aquilo que vai ser apenas um acessório, e prever as reais necessidades daquilo que nós desejamos. Segundo passo desses elementos básicos, processo de racionalização dos meios dos recursos humanos e materiais. Quando percebemos aquilo que é necessário, planejamos para aquilo que é o essencial, nós também vamos ser racionais quanto aos recursos humanos ou materiais e permitir que somente aquilo que realmente vai surtir a aprendizagem, ele seja inerente e esteja ali compactado junto com a teoria e assim acontecer na prática. O terceiro passo desses elementos para o bom planejamento também é o processo de planejamento visa o alcance de objetivos em prazos e etapas definidas. Então, os objetivos eles precisam ser alcançáveis e a gente precisa também perceber que algo ele vai ter um espaço de aprendizagem curto, médio e longo prazo, ao longo da vida do acadêmico, do estudante, da criança, do adolescente, mas esses planejamentos, eles precisam visar esse alcance. Não podemos planejar algo que não vai ter um alcance visionário, algo que não vai servir para a vida da criança, da comunidade, da família ou mesmo do espaço escolar. O quarto passo para o bom planejamento é o processo de planejamento requer conhecimento e avaliação científica da situação original. Nós podemos dizer que para esses passos desse reconhecimento da avaliação científica, a gente tirando todo o excesso, a gente faz uma avaliação daquilo que nós planejamos e colocamos em prática e se realmente surtiu o efeito desejado e esperado. Diante do conhecimento da realidade, das urgências da necessidade, das tendências, da definição dos objetivos claros, precisos, com significados, da determinação dos meios de recursos possíveis, viáveis e disponíveis, estabelecer critérios de princípios de avaliação para o planejamento e sua execução e sua boa execução, estabelecer prazos e etapas para a sua execução. Portanto, nós podemos dizer com clareza que planejar é pensar sobre aquilo que existe e sobre aquilo que é necessário e, acima de tudo, o que se pretende alcançar com sucesso. O planejamento educacional numa perspectiva humana. Então, aqui nós temos essa frase bem bonita. Não basta que exista educação para um povo, para que um povo tenha o seu destino garantido. É preciso determinar o teor educacional para que se saiba em que direção está caminhando ou deixando de caminhar uma nação. Então, é a partir do planejamento que nós vamos perceber os erros, mas também os acertos. Perceber aquilo que nós podemos melhorar, aquilo que nós podemos avançar ou mesmo recuar. Então, o destino faz parte da própria natureza humana e isso é planejar a nossa vida nesse aspecto da perspectiva humana. Planejar no processo educativo. Se planejar na nossa perspectiva humana é essencial, é necessário, imagine no processo educativo, porque é a partir daqui que ele vai dimensionar o nosso trabalho, que ele vai fazer a peneira acontecer na prática, tirarmos aquilo que é acessório, aquilo que já não é tão essencial e acrescentar justamente as nossas ações educativas que vão visar um futuro de aprendizagem para nossas crianças, todo o espaço
educativo. O planejamento educacional, ele não pode estar limitado por uma visão individualista, ou seja, ele é sempre pensado no coletivo, o que ele vai proporcionar para aquela quantidade de pessoas, para aquela sala de aula, para aquela escola ou mesmo para o ambiente da comunidade escolar, sempre levando em consideração as necessidades básicas desses espaços aos quais citamos. Planejar também educacional é justamente se inspirar em todas as soluções possíveis para que assim o ensino-aprendizagem ele aconteça de forma necessária, efetiva e com qualidade. Ele não vai nunca delimitar ideias, ele não vai nunca permitir que o nosso conhecimento ele seja limitado ou delimitado, mas a visão do planejamento é justamente ampliar esses conhecimentos. E dada essa complexidade, na atual concepções dos problemas emergentes no sistema educacional, nós temos alguns elementos que podem nos ajudar a melhorar e aliar a teoria e a prática educacional. É reconhecer as urgências da educação, daquele local ao qual nós estamos inseridos, elaborar metas educacionais fixando as prioridades devem sempre em primeiro lugar, ordenação dos recursos humanos disponíveis, senso de instrumentos e meios institucionais financeiros e a elaboração das etapas para que o planejamento aconteça de forma natural e precisa. A escola e seu planejamento. Todo o espaço escolar deve ser planejado e colocado em prática. E por isso, a gente se fala muito naquilo que é falado e naquilo que é escrito. É justamente aliar a teoria à prática em todos os setores da escola. E todos os setores ele deve ser planejado, desde a limpeza, organização do espaço, desde as reuniões pedagógicas, a entrada das crianças, as salas de aula, os conhecimentos, o dia a dia dos professores, o dia a dia das crianças. Essas ações devem ser planejadas com caráter de dedicação. E o planejamento em nível de escola, né? Em relação a diversos níveis, esse passa a ser um instrumento que direciona todo o processo educacional. É o dia a dia da sala de aula. É o dia a dia em que a gente vai reorganizar todas as necessidades e assim efetivar de fato o ensino-aprendizagem com qualidade. Os professores e o planejamento, né? Há evidências que muitos educadores ainda não estão incluídos nesse sistema de planejamento educacional. E quando a gente não conhece, a gente não ama. Mas a gente vai perceber que é justamente aí onde precisa criar essa rotina de planejamento para que assim as coisas possam acontecer dentro da sua naturalidade, a gente possa amar de fato aquilo, os objetivos traçados e palpáveis para uma boa aula. E por aqui nós encerramos essa aula 2, percebendo aí os caminhos do planejamento educacional, suas definições, o quanto é importante para nós educadores, gestores, pais de famílias, termos em mente essa teoria aliada à nossa prática educacional.